Um vídeo muito rápido para a gente falar de todo o setor bancário. A gente tem revisões e novidades muito interessantes, e de acordo com elas, a gente acaba tendo reações positivas e outras nem tanto. E a gente vai ver uma por uma, falar de banco por banco. O que você está vendo na tela é mais um movimento feito em cima do Santander que a gente vai debater muito hoje na nossa carteira do canal. Enquanto o mercado segue em desconfiança com todo o setor bancário, eu prefiro agir no contrafluxo, continuo aplicando a minha estratégia, continuo comprando essas empresas de setores mais tradicionais. E caso você não faça parte da nossa comunidade, fica aqui o convite para você ter acesso a aulas e vídeos exclusivos, ter acesso a todo o material utilizado, gerenciamento de risco em cima de centenas de ativos e o principal de tudo, saber o racional por trás de cada movimento e entender o motivo e o porquê daquela compra. A gente teve uma revisão quase que geral recentemente em todo o setor bancário, e na data de hoje a gente teve o Itaú BBA, um nome de peso, sempre muito seguido pelo mercado como um todo, revisando todo o setor bancário. O Itaú revisou as preferências dele e mudou as recomendações de alguns bancos, aqueles que mais chamaram a atenção, a gente fala do Santander e do Banrisul, que foram elevados para outperform, ou seja, desempenho acima da média, que é o mesmo de recomendação de compra. A gente geralmente tem abaixo da média, a média de mercado e acima da média, e elas se equivalem a venda, neutra e compra. Nesse caso, tanto o Banrisul quanto o Santander foram elevados à compra, o que é algo muito interessante. E já do lado do BTG e do Banco do Brasil, a gente vai comentar todos esses bancos, tá? O Itaú, como uma das últimas casas, acabou rebaixando esses dois bancos. Por quê? Porque desde o ano passado a gente já tinha rebaixamentos, dos quais eu já vou comentar, principalmente para Banco do Brasil. E o ponto interessante é que, além de um monte de recomendações que a gente está vendo para o Santander recentemente, a gente já vai comentar, ele no caso do Itaú BBA, que é uma casa muito séria, ele inclusive virou o banco preferido quando a gente fala dos grandes bancos do Brasil, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Hoje, o Itaú BBA prefere o Santander. Eles acreditam que o banco vem fazendo um bom trabalho interno, que vem sendo feito de fato, e isso a gente enxergou já no resultado do primeiro tri. O banco subiu, entregou um resultado acima do esperado, mas colocar o Santander como a principal opção já é algo bem diferente, e eu vou comentar de todos os bancos no final do vídeo, tá? No caso do Banco do Brasil, apesar de trazer ele para neutro, o Itaú BBA enxerga o Banco do Brasil com bastante potencial no longo prazo, mas acreditam que o banco vai experimentar uma desaceleração significativa no impulso dos lucros até 2025, com um crescimento modesto de apenas 4% no lucro. A gente já viu um gráfico compilado de lucros futuros e realmente o cenário ele é de desaceleração, mas aqui fica um comentário muito importante. Não quer dizer que o banco seja à venda, não quer dizer que o banco vai ficar ruim, isso apenas quer dizer que nada sobe para sempre. O Banco do Brasil ele é um banco muito bom hoje, ele é um banco operacionalmente também muito bom. Nesse último ciclo dele, o banco valorizou mais de 100%, está com a cotação atual nas máximas históricas. Então o banco não se tornou ruim do dia para a noite. Nós ainda temos um excelente banco, mas que muito provavelmente não vai conseguir subir e crescer tão rapidamente quanto ele cresceu recentemente. E esse é o caso do Banrisul, mais uma empresa que vai compor a carteira do canal. A gente teve uma recomendação de compra, ou seja, o Itaú subiu a recomendação dele, mesmo no meio de toda essa situação do Rio Grande do Sul, que é algo muito interessante. Isso mostra confiança no Banrisul e vai muito em linha com o último vídeo que eu fiz sobre o banco, onde enquanto todo mundo enxerga um cenário pessimista, eu enxergo um futuro muito promissor para ele, principalmente para as pessoas que vão precisar de dinheiro e vão ter acesso. Eu procuro não focar no negativo, procuro enxergar um lado bom, onde tanto a população quanto o banco vão ser muito beneficiados e vão conseguir trazer a vida para o normal o quanto antes. Na opinião do Itaú, os próximos resultados vão aliviar as preocupações e vão desencadear uma nova reclassificação, o que vai trazer também seus múltiplos para níveis normais, para níveis históricos, e eles elevaram a recomendação para compra com preço justo na casa de R$ 17 por ação. No caso do BTG é algo muito mais simples, eles rebaixaram de compra para neutro, muito por conta das incertezas que pairam sobre o Brasil. Então aqui a gente fala de um cenário macro interno que impactam diretamente investimentos, mercado de capitais e a atividade como um todo. Nesse cenário fica muito claro que o BTG seria prejudicado, mas que mesmo assim eles continuam gostando da empresa. Quando se olha para o longo prazo, eles têm uma expectativa de crescimento no lucro por ação de 10 a 15%, o que é muito forte, faz todo sentido. O BTG ele ainda é uma empresa em crescimento. E de maneira mais rápida que antes dessa, a gente teve uma revisão
revisão para todo o setor bancário feita pelo BOFA, o Bank of America, e na opinião deles, Banco do Brasil, Itaú e Santander novamente. Esse é o ponto interessante que eu queria falar com vocês. Os três bancos são os preferidos da casa. Na nova análise deles, o Itaú ainda é compra, o Banco do Brasil também é compra, e o interessante fica aqui, mais uma do Santander, ele vem sendo quase que unanimidade depois do primeiro trimestre. O Santander, que antes era venda junto com o Bradesco, também passou a ser compra. O Bradesco, no caso deles, a avaliação é neutra, e quando a gente volta aqui para toda essa revisão do setor bancário que o Itaú BBA fez, eles não têm alteração para o Bradesco sequer veio listado nessa matéria, ou seja, mudança significativa mesmo a gente só está tendo no Santander. Na data de hoje, a Febraban divulgou um relatório elevando a previsão de crescimento da carteira de crédito de todo o setor bancário para 10%, ou seja, eles estão vendo melhora no índice de inadimplência, eles vão ver melhora no PDD, isso começa a dar mais folga e fôlego para todo o setor bancário se expor um pouco mais e também crescer um pouco mais a sua carteira de crédito, o que também é mais uma notícia positiva para o setor. Vamos falar um pouco do Santander e dos seus dividendos. Santander, que é coberto por 13 casas ou 13 analistas, tem 8 recomendações neutras, 2 recomendações de venda, 3 recomendações de compra. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, aqui a gente tem outras coisas legais para falar antes de calcular o preço teto. O primeiro é que a gente vê uma queda no payout, a gente tem algo próximo de 50% nos últimos 2 anos, isso tende a se repetir também em 2024, só que a gente acaba não tendo uma flutuação no dividend yield tão alta, porque a gente também teve uma queda muito forte nas cotações. Em 2024 o banco já distribuiu 38 centavos, mas vale a gente ficar atento que caso o banco distribua da mesma maneira que ele distribuiu nos outros anos, fazendo um preditivo, a gente ainda tem mais 2 pagamentos de proventos agora para 2024. E o primeiro deles está muito próximo. A gente sempre tem uma datacom no final desse mês, que é o mês de julho, ou no início do mês que vem, que é o mês de agosto. Então, nas próximas semanas, a gente deve ter uma reunião com divulgação de novos dividendos. O banco, inclusive, já entrou em período de silêncio por conta da divulgação e dos resultados do segundo trimestre. Resultado esse que a gente também vai estar vendo e estudando aqui no canal. Então, caso a empresa distribua na mesma frequência e traga os mesmos valores, a gente vai ter 0,76 centavos, novamente uma queda frente ao ano passado, que isso dividido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, a gente teria um preço teto de R$ 12,60, que é praticamente o valor da cotação da empresa hoje. E no preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado, pode pausar o vídeo caso você queira, pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 1,27, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 15,41, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de R$ 21 para o banco. Então esse foi o vídeo de hoje, uma revisão muito rápida em cima de todo o setor bancário e a minha visão pessoal sobre todos os bancos e de maneira individual deles também. Eu tenho uma visão um pouco diferente do mercado, sempre agindo no contrassenso. O setor bancário ele já vem em descrédito há alguns anos e o que eu faço nesses momentos é aproveitar a situação e aumentar a posição no máximo de boas empresas que eu conseguir. Na visão individual de cada banco, eu não sou tão otimista quanto o Itaú e quanto o mercado está sendo com o Santander. Eu ainda tenho minhas preocupações quanto ao banco, só que numa visão muito mais positiva por conta do primeiro trimestre. Banrisul tem uma visão muito positiva, comentei isso na nossa área de membros. O Bradesco é aquele que eu tenho mais reticências, maior preocupação, porém enxergo um risco-retorno também maior de todos eles. Não à toa, a gente aportou muito dinheiro na empresa, na carteira da comunidade. O Itaú ele ainda é unanimidade, ainda é o banco mais eficiente, e no caso do Banco do Brasil, eu já trago essas preocupações desde o ano passado, principalmente para quem quer se tornar sócio da empresa, vale a pena levar tudo isso em consideração, mas para quem é sócio, e eu como sócio, não enxergo motivo algum para qualquer movimento, para qualquer preocupação, muito longe daquela recomendação de venda que a gente viu e estudou. O banco sim tem seus riscos, porque nada cresce para sempre, mas ainda é uma ótima empresa que remunera muito bem. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios, ou para simplesmente ter possibilidade de negociação de taxas e uma comunicação direta
com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade. Tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular. Preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.